Olá, 71. Tudo bem? Vamos aí começar com a explicação da unidade 5 no terceiro bimestre. Vamos falar da organização social do Brasil. Então vamos falar aí da formação do povo brasileiro, que é sinônimo de diversidade étnica e cultural, pois somos originados de diversos povos, principalmente indígenas, africanos e europeus, num primeiro momento, e depois vieram os asiáticos e os árabes. A diversidade étnica do nosso povo se reflete nos aspectos físicos das pessoas, como a cor da pele, dos cabelos e a fisionomia, assim como os aspectos culturais, como língua, religião, culinária e música. A composição populacional do nosso país varia de acordo com a história da ocupação e colonização do território brasileiro. Então vamos ver aí, agora os povos indígenas. Os atuais povos indígenas do território brasileiro são descendentes dos habitantes nativos do Brasil que aqui viviam antes da chegada dos colonizadores portugueses no século XVI. No período da colonização, o Brasil tinha entre 2 a 5 milhões de indígenas de diferentes etnias, principalmente os tupinambás e os tupi-guaranis e os G. Entre a decorrência da escravização, da expulsão dos indígenas de suas terras, das transmissões de doenças trazidas pelos europeus e dos genocídios por parte praticados ao longo do tempo, os indígenas hoje somam quase 900 mil indivíduos, que pertencem a 305 etnias. Agora nós vamos ver os povos africanos. Entre as etnias e culturas trazidas para o Brasil estão os negros africanos, que não chegaram aqui por livre e espontânea vontade. Na África, os povos derrotados em guerra entre diversos grupos do continente acabavam sendo vendidos como escravos. Entre os séculos XV e XIX, cerca de 4 milhões de africanos de diversos grupos étnicos foram trazidos para o Brasil como escravos, para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, tabaco, mineração, entre outras atividades. Outra forte razão da vinda dos africanos escravizados foram alto lucro no tráfico negreiro, que rendia para os comerciantes. Essa era uma das atividades mais lucrativas do sistema colonial. Muitos aspectos culturais do Brasil são herança dos povos africanos, como estilos musicais e artísticos, o samba, a culinária, a feijoada é um exemplo, e a religião, o candomblé. Agora também vamos ver os imigrantes, que chegaram aqui a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso de Souza, que trouxe portugueses para extração de recursos naturais, com criação das capitanias hereditárias e a introdução do cultivo da cana-de-açúcar. Houve maior fixação de portugueses e escravizados africanos no país, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Pernambuco. Entre 1885 e 1934, 1 milhão de italianos imigraram para o Brasil, fugindo das crises na Itália. Muitos deles foram trabalhar nas lavouras de café em São Paulo, e uma parte foi povoar a região do Sul, especialmente na Serra Gaúcha. A imigração alemã ocorreu no Brasil antes mesmo que o nosso país se tornasse independente. E se intensificou com as transformações sociais, políticas e econômicas que ocorreram na Alemanha. Entre o fim da Segunda Guerra Mundial até 1973,
o Brasil teve um aumento de fluxo de imigrantes, em virtude do crescimento econômico gerado por investimentos estrangeiros e estatais, que ampliaram a oferta de emprego no setor secundário e terciário. Desde nos lugares de imigrantes estabeleceram residência, é possível notar a influência dessas culturas deixadas na paisagem. Atualmente, o país, o Brasil, recebe muitos imigrantes latino-americanos, como haitianos e bolivianos. Desde 2016, a instabilidade política contribuiu para uma redução de imigrantes. Entretanto, a crise da Venezuela vem atraindo, para Roraima, venezuelanos. Agora nós vamos falar aí de movimentos migratórios. Historicamente, o Brasil foi fortemente marcado pelos movimentos migratórios, caracterizados por quem chega, imigrantes, e porque sai, emigrantes. Há também muitas migrações internas que consistem nos deslocamentos entre cidades e estados. Eu vou ter aí a migração externa, que é quando as pessoas se mudam de um país para o outro. Nesse tipo de migração, eu vou ter a emigração, que é a saída das pessoas de um país, e a imigração, que é a entrada das pessoas em um país. Eu também vou ter a migração interna, é quando as pessoas se deslocam dentro do próprio país, tá? Ela pode ser migração sazonal, que são movimentos periódicos que ocorrem de acordo com o período da estação do ano, ou migrações pendulares, que ocorrem diariamente entre as grandes cidades, tá? Eu vou mostrar para vocês agora um conceito básico de quando nós falamos de população em qualquer parte do mundo. Eu separei aí esses principais conceitos. Hoje a população mundial ultrapassa 7,5 bilhões de pessoas, distribuídas desigualmente pela superfície terrestre. Em 2050, estima-se que a população mundial alcance a marca de 9 bilhões. A pressão por alimentos, infraestrutura, educação, saneamento básico, habitação é um forte movimento de migração de mão de obra, que deve se intensificar. Aqui no Brasil já somos 208 milhões de habitantes. Então, população é o termo usado aí para definir o conjunto de habitantes de um país, de um território, de uma cidade ou de uma aldeia, tá? Aí quando eu tiver a população absoluta, quer dizer, o número total de habitantes de uma área. Pode ser um país, um território, uma região, tá? Eu também vou ter a população relativa à densidade demográfica, que indica a concentração de habitantes por quilômetros quadrados. Eu também vou ter a população absoluta, se determinada região muita, ela é populosa, pois está relacionada somente com a quantidade de habitantes. Já a população relativa demonstra se a região é muito ou pouco povoada, porque se refere à ocupação e ao tamanho do território. As regiões com menos de 1 habitante por quilômetros quadrados são considerados vazios demográficos. A população cresce de duas maneiras: pelo crescimento natural ou vegetativo, que é a diferença entre nascimento, da taxa de natalidade, que é o número de nascidos, tá? E a taxa de mortalidade, que é o número de mortes ocorridas. E falando ainda em crescimento natural ou vegetativo, ele pode ser negativo ou positivo. A diferença entre o número de nascimentos e morte, ou seja, entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, pode ser
positiva, quando o número de nascimentos superava o de morte, ou negativa, quando o número de nascimentos é menor que o de morte, ou nulo, quando os números de nascimento e de mortes estão equilibrados. Hoje, a população brasileira apresenta um alto grau de desigualdade social, pois a renda é mal distribuída e concentrada na mão de poucos. É aquilo que eu sempre digo: muita gente com pouco e pouca gente com muito. Esses fatores contribuem para o aumento do número de desemprego, a baixa qualidade de vida, a evasão escolar, precariedade na saúde pública, falta de medicamentos e outros problemas que nós conhecemos aí no nosso dia a dia. E eu também vou ter, tá, a população economicamente ativa, que representa as pessoas que trabalham. Isso aí nós vamos ver com mais calma no outro capítulo. Então, aqui eu passei para vocês indicações culturais, assistam esses vídeos que ajudam aí na explicação também da unidade 5, tá? Qualquer dúvida, perguntar na aula ao vivo. Um beijo, fiquem com Deus.